Amém, amém, amém. Será que você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Aleluia! Amém. Boa noite, CNX. Antes de sentar, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você está arrumado demais hoje. Se não tiver, você declara pela fé, tá bom? Vai declarando pela fé. Vira para outra pessoa e fala assim: você está pronto para viver o melhor dia, o melhor culto, a melhor noite da sua vida? Fala assim: é porque você está do meu lado. Agora você pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Como é que vocês estão, gente? Glória a Deus, Saulo. Nem comecei, já está prega pastora, isso aí. Oh, aleluia. Amém. Gente, antes de eu entrar aqui no nosso tema de hoje, tô vendo carinhas da Pituba. Antes de eu começar o tema de hoje, eu quero falar algo que vai acontecer amanhã aqui na CNX Itapuã. Nós vamos ter aqui um encontro com os construtores da visão. Vocês viram o pastor Jair e pastora Jana falando? Presta atenção aqui em mim. Eu sei que o pastor Jair é bonito, que tá com óculos, né? Agora só vive de óculos, mas ele já tem dona, viu, gente? Pastora Jana, sabe disso, né? Amanhã nós vamos ter aqui o encontro dos construtores da visão. O que é esse encontro? É um encontro que o pastor Jair e a pastora Jana estão promovendo, os nossos pastores de campus, olha que coisa linda, com os dizimistas aqui da nossa casa. Então, se você é dizimista, você está convocado a estar aqui, né? Brincadeiras à parte, a nossa intenção é trazer para você um pouquinho mais, né, sobre esse princípio bíblico, sobre o dízimo, sobre tudo que nós temos feito e realizado através da sua fidelidade no seu dízimo, né? Como diz o nome, você está ajudando a construir a CNX e essa igreja local. E também esse convite se estende para aquelas pessoas que ainda, fala assim comigo, ainda não são dizimistas, mas que têm no coração esse desejo de se tornarem dizimistas, mas às vezes tem alguma dúvida, algum receio, como foi o testemunho da igreja, né? E você também pode estar aqui, não tem problema. A gente só quer pedir para você fazer a sua inscrição através do link que está na biografia do nosso Instagram, tá? E amanhã começa às 19 horas, então chega cedo, participa desde o início, vai ser algo muito importante e necessário, amém? Amém. Então agora nós vamos para a nossa série, a nossa pregação de hoje. Nós estamos na 6ª parte, já está no geladão? Obrigada. Pedi para a Ítalo colocar aqui no geladão que eu tô com blazer, gente, então só aqui no palco, tá? Fiquem tranquilos. Botei no máximo aqui para eu não ficar com calor. Mas hoje nós estamos na série 7, que é sobre as 7 dispensações. Quem estava aqui nas outras partes, em pelo menos uma das partes, né? Eu não vou ter como resumir tudo, que senão eu só vou pegar isso. Mas vamos aqui no quadro, nesse quadro aqui da memória, para a gente ver se a gente lembra as dispensações que a gente conversou até aqui. Qual é a primeira dispensação, gente? Inocência é a mais curta de todas, que é a folhinha, né, representando ali o Jardim do Éden. Ela foi bem rapidinha, logo depois já veio o pecado e entrou a dispensação da consciência. E aí depois da dispensação da consciência a gente vai para a dispensação do governo humano, que aqui está representado por essa escada, porque vai até a Torre de Babel. E depois da dispensação do governo humano, nós temos a dispensação da promessa, que aqui está representado pela tenda, que fala muito sobre a história de Abraão. E logo depois dessa dispensação, nós temos a dispensação da lei, né, que foi dada a Moisés ali. Então vai de Moisés até o final do Velho Testamento. Não é isso, gente? Estou tentando fazer igual o Jonas, mas não consigo fazer vocês caírem na pegadinha. Não. A dispensação da lei, ela se mantém ali no início do Novo Testamento. Quando Jesus veio para a terra, Jesus ainda viveu debaixo da dispensação da lei, ok?
Então, pastora, quando que começa a nova dispensação que a gente vai estudar hoje, que é a dispensação da graça? Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aqui representada pelo sangue de Jesus. E você e eu estamos debaixo dessa dispensação, se você ainda não sabe. A dispensação da graça. Quando que ela começa? Ela começa justamente na morte de Jesus ali na cruz do Calvário. E ela vai até a segunda vinda de Jesus à terra, que ainda não aconteceu, né? Que vai estabelecer a última dispensação, que é a dispensação do milênio, ok? Ok, gente? Então, nós vamos estudar e aprender um pouquinho mais sobre a dispensação da graça. Os estudiosos também chamam essa dispensação de dispensação da igreja. Meu Deus! Sabe por que isso é muito bacana, gente? Presta atenção aqui em mim. Antes de Jesus, existiam dois povos. O povo judeu e os gentios. E Deus, ele escolheu o povo judeu para se relacionar com ele. Então era um relacionamento exclusivo ali com o povo judeu. Mas quando Jesus vem, morre, Deus cria um novo povo. E esse novo povo é a igreja. Ou seja, não é mais judeu, não é mais grego ou gentio, mas um só povo em que Deus decide se relacionar a partir de Jesus. E sou eu e você. Será que você pode agradecer ao Senhor nessa noite? Porque Ele decidiu se relacionar com você e você faz parte dessa classe, dessa nova classe de povo chamado igreja. E antes de nós entrarmos aqui nos nossos pontos, eu queria falar um pouquinho sobre o papel de João Batista nessa dispensação. João Batista, ele nasceu na mesma época de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas João Batista é primo de Jesus porque ele era filho de Isabel, que era prima de Maria. E então eles eram primos ali. Mas o que me chama mais a atenção é que Deus decide criar João Batista na mesma época em que Jesus nasce para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E quando perguntam para João Batista, quem você é? O que você veio fazer? João responde: eu não sou profeta, eu não sou mestre, eu sou a voz que clama no deserto. Prepara o caminho do Senhor. Então o ministério de João foi basicamente para preparar a transição entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Ele veio com esse papel, fala assim comigo, de preparar o caminho para Jesus. E quando eu estava estudando isso, eu fiquei refletindo, uau, Jesus, ele é Deus, ele é poderoso, ele podia fazer o ministério dele aqui na terra sozinho? Ele poderia realizar tudo que ele precisava realizar sozinho? Sim, mas sabe o que Deus faz? Ele prepara outras pessoas para darem suporte ao ministério de Jesus e preparar o caminho, preparar o ambiente, preparar a terra para a chegada do ministério de Jesus. E deixa eu te dizer, assim como Jesus, para Jesus nasceu João Batista, para a sua vida vão nascer vários João Batistas que vão te auxiliar e preparar você e o seu caminho para o ministério que também você vai realizar aqui nessa terra. Deus, ele não te cria sozinho, ele não te cria e fala, ei, vai lá, se vira. Não, Deus fala, já que está nascendo Jairo nessa geração, eu vou também criar
desafiar Jana para poder caminhar com ele, para que eles possam também cumprir esse chamado e esse ministério. Ei, deixa eu te dizer, você não está sozinho. Assim como Jesus veio aqui para essa terra para poder cumprir o ministério dele, Jesus, Deus te cria e coloca na sua vida Joãos. E uma coisa que eu não falei hoje de manhã, mas que é muito interessante é, por mais poderoso que seria o ministério de Jesus, foi necessária uma preparação. Seu coração está preparado para a obra de Jesus na sua vida? Porque não basta Ele querer, você precisa deixar. E João, por Jesus, Jesus chama João e fala que João, na verdade, não haveria uma outra pessoa, um outro ser humano, um outro homem maior do que João Batista. Por quê? João Batista realizou quantos milagres? João Batista escreveu quantos livros? João Batista fez tanta coisa assim extraordinária. O que João Batista fez de tão diferente? Ele veio para anunciar a chegada de Jesus. E sabe o que João Batista faz? E eu quero falar sobre isso aqui especificamente. João Batista, ele era filho de Zacarias. Ele era sacerdote. Portanto, como filho de sacerdote, qual era o destino e o futuro de João Batista? Sacerdote. Só que o sistema, a estrutura religiosa do povo judeu naquele período estava sendo dominado pela política de Roma. Então o templo, os sacerdotes, todas as pessoas que viviam nesse contexto, infelizmente, não falava mais sobre um relacionamento com Deus, mas era muito mais sobre algo político. Então o que João Batista faz? Ele decide romper com aquele sistema, não se submeter à política de Roma, e ele fala: eu vou para o deserto para poder cumprir o meu ministério. Da mesma forma fez Paulo. Paulo também foi instruído aos pés de Gamaliel, sabia a lei de ponta a ponta, mas quando ele se encontra com Jesus, ele fala: esse sistema aqui não faz sentido para mim, eu também vou ter que ir para o deserto. E é por isso que eu postei essa semana, se não me engano, uma frase que faz muito sentido para mim, faz sentido para a CNX e precisa fazer sentido para a sua vida. Somos uma igreja menos religiosa e mais espiritual. É isso que João Batista fez. Não é sobre viver um padrão esperado, não é sobre se submeter ou não a uma estrutura. A gente vai conversar sobre o modo de vida que existe debaixo da graça, mas não é sobre isso. É sobre você ter uma vida de intimidade com Deus. Por muitos anos na minha vida, eu nasci num lar cristão. Eu servi na igreja local lá em Belo Horizonte a minha vida inteira. Eu já fiz de tudo. Vocês estão me vendo aqui, mas vocês não têm noção. Eu já fiz de tudo. Eu era rata de igreja, como eu sou ainda. De sábado a sábado, de domingo a domingo. Eu estava lá na igreja servindo, fazendo de tudo, dando a minha vida ali. Mas deixa eu te falar, eu era religiosa e não era espiritual. Eu vestia roupa de crente. Eu falava igual crente. Eu andava igual crente. Eu fazia as coisas que crente fazia. Mas eu não tinha uma vida de intimidade com Deus. E o que Jesus veio para estabelecer na dispensação da graça é quebrar toda essa exigência exterior, toda essa vida farisaica, em que o exterior está perfeito, mas o interior está podre. Agora Jesus, ele inverte a ordem
E ao invés de a transformação acontecer de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. E eu quero que isso se torne realidade na tua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida e te dizer que você não vai mais viver uma vida religiosa, porque não é isso que Deus espera de você. Você, a partir de hoje, vai se despertar, assim como João, assim como Paulo se despertaram, para viver uma vida de intimidade com Deus. E qual é a mensagem que João Batista fala para preparar esse caminho? É a base da dispensação da graça. Eu quero ler para você. João 1, do 15 ao 18, diz assim: João dá testemunho dele, de Jesus, e exclama: este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16. Todos recebemos da sua plenitude. Repete assim comigo: todos. Todos. Fala de novo: todos. Agora eu quero que você pense numa pessoa ruim. Pensa naquela pessoa que você fala: ai, só de pensar eu me arrepio, pastora. Pensa nessa pessoa. Sabe aquela pessoa que pisa no seu calo, te maltrata, te magoa, e você fala: essa pessoa vai para o inferno. Sabe o que João está dizendo? A graça também é para essa pessoa. Aleluia. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus antes de Jesus. Mas o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Quem é o Deus unigênito? Jesus. Pausa. Até Jesus morrer, antes de Jesus morrer, Deus direcionava a ele dizendo como filho unigênito. Após a morte de Jesus, ele não é mais chamado de filho unigênito, porque unigênito significa único, mas ele é chamado de filho primogênito. O que é filho primogênito? O primeiro de outros que virão, porque você e eu fazemos parte dessa categoria de filhos de Deus. E o verso termina dizendo, bota aí de novo: ninguém jamais viu a Deus. E parou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, eu e você conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Deixa eu te falar algo. Você precisa entender algo de uma vez por todas. Para de tentar entender Deus de outras formas. Para de tentar compreender Deus através de outras lentes. A única forma que você vai conseguir enxergar, entender, ver, amar, adorar a Deus é através de Jesus Cristo. Então, se você lê Gênesis, se você lê Êxodo, se você lê Apocalipse, quando você lê, você precisa ler tendo o que em mente? Jesus, gente. Jesus. Por quê? Porque tudo no Evangelho é sobre Jesus. Tudo o que Deus fez e realizou, desde o Éden, o primeiro sacrifício, para poder cobrir a nudez do homem, apontava para Jesus. E assim por diante. Então, se você está aqui nessa noite, você veio porque você quer conhecer a Deus e você quer entender a Deus. Não existe outro caminho. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E uma coisa importante que a gente precisa destacar desse verso
é que no original, acho que no verso 17, se não me engano, fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram, através de Jesus. No português eles quiseram conjugar certo, mas no original, quando você estuda, está escrito: a graça e a verdade veio através de Jesus. Porque graça e verdade são um pacote só, não são duas coisas separadas. E outra coisa que eu quero trazer para você é que graça e verdade não é apenas um conceito teológico. Graça e verdade é uma pessoa. É a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. A graça é uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa, gente? Jesus. João 1,14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A graça tem nome, a graça tem rosto, a graça tem voz, e o nome dela é Jesus. Então, se você é contra a graça, lascou. Você é contra Jesus. Ele é a própria graça. E o que Jesus veio fazer por mim e por você? Eu quero que você repita assim comigo: perdoar, habitar em mim e me habilitar. Fala de novo: perdoar, habitar em mim e me habilitar. Porque muito mais forte do que a graça estar sobre mim, é a graça estar em mim. E aqui eu quero abrir parênteses para uma distinção entre graça e misericórdia, porque a gente enxerga a graça muito ligado a perdão. É ou não é verdade? A gente enxerga a graça ligado muito a perdão. Mas, vamos lá. Qual a diferença de graça e misericórdia? Graça é eu receber algo que eu não merecia. Misericórdia é eu não receber algo que eu merecia. Então a misericórdia, ela age na sua vida quando você, por exemplo, peca, erra. E o que você merecia? Inferno, condenação, morte, trevas, escuridão, sofrimento, angústia. Mas aí a misericórdia vem e fala: não, eu não vou entregar condenação para você. Só que Deus, ele não para na misericórdia. Ele fala: eu não te condeno, mas eu te dou algo a mais. Graça. Eu te dou algo que você não merecia. Graça. Eu te dou poder para viver uma vida que você não merecia. É essa a história da mulher pega em adultério. Eu ia falar dela depois, mas a gente vai falar dela agora. Sabe por quê? Essa história, ela é muito legal porque ela fala sobre você, mas também fala sobre a forma como você lida com os outros. Vamos falar primeiro sobre você, amém? Chega lá os fariseus, começa tudo se bulinar. Porque tem uma mulher que foi pega em adultério, e na lei, Jesus fala que ela precisa ser apedrejada. E aí qual é a resposta de Jesus? Beleza, tá certo, essa lei tá certa. Então, aquele que não pecou pode atirar a primeira pedra. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus fala? Se você quer tratar os outros no nível da lei, é dessa forma com que eu vou te tratar. Se você quer viver pela lei, então não queira apenas para os outros, queira também para a tua vida. E aí os homens, os fariseus, começaram tudo a guardar suas pedras. Por quê? Porque apesar deles dizerem aos quatro cantos da terra que eles eram perfeitos, na verdade eles sabiam que eles erravam. Por quê? Porque a lei, qual foi o intuito da lei?
mostrar para o homem que sozinho ele não consegue fazer nada bem feito. Sem Deus, ele não consegue fazer nada. E aí, depois de Jesus falar isso, ele vira para a mulher e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ela fala: sumiram, tem mais nenhum, Deus, Jesus. E aí Jesus vira para ela e fala: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Antes eu até tratava esse texto como graça e verdade, em que a primeira parte falava da graça, a segunda parte falava da verdade. Mas se você for analisar o conceito de graça e misericórdia, está muito alinhado com esse texto. Porque primeiro Jesus fala, perdão, eu também não te condeno. O que é isso? Misericórdia. E depois ele vira e fala: agora, vá e não peques mais. Graça, poder para viver o que você não conseguia viver sem Ele. Então Jesus vira para aquela mulher, uma mulher que não sei com quantos homens ela dormiu, uma mulher que ela não conseguia fazer outra coisa na vida a não ser pensar em sexo, uma mulher que era controlada por seus desejos, pelas suas vontades, e que era recriminada pela sociedade. Uma mulher que deveria ser apedrejada até a morte. Ela vira para Jesus e não fala, Jesus vira para ela e não apenas fala: eu não te condeno. Ei, não viva metade da graça, metade do evangelho, não viva metade daquilo que Deus conquistou para você na cruz. Sim, Ele não te condena. Glória a Deus. E Ele fala: agora eu te dou da minha vida. Toma, mulher adúltera. Agora você não é mais chamada de mulher adúltera, porque esse era o título que colocaram para ela. Mas o título que Deus coloca para ela é justificada, santa. Fala: eu te capacito a viver essa vida da mesma forma que Jesus faz com você. É o que você precisa fazer com seus amigos e familiares. Eu tenho o testemunho de uma menina, de uma mulher, na verdade, que frequenta a CNX Pituba. E ela falou: pastora, eu cometi um erro no meu casamento, porque depois que eu me converti, e eu era uma pessoa extremamente mundana, uma vida daquelas de festa e de tudo que você imaginar. E quando eu encontrei Jesus, eu fiquei tão apaixonada, tão fascinada, que eu quis enfiar o evangelho goela abaixo do meu marido. E ela começou a tratar de uma forma com que Jesus não nos trataria, com um bom objetivo. Eu tenho certeza que talvez você trate as pessoas dessa forma, com um bom coração. Mas nessa noite Jesus está te chamando a alinhar o seu coração, para que você não viva mais como quem vivia debaixo da lei, mas que você viva como Jesus quer que você viva. Então o que Jesus faz? E você vai fazer a partir de agora: eu também não te condeno. Vem cá, eu quero te ajudar. Eu quero derramar sobre a sua vida graça. Eu quero derramar sobre a sua vida unção. Eu quero derramar sobre a sua vida favor, poder de Deus, para você viver uma nova vida que Ele preparou para você. Você entende como é diferente? Sim ou não? Aleluia. Então existe um novo nível de vida que Jesus sonha para nós vivermos. E Ele explica esse nível em Mateus 5:38 a 44. Vamos ler rapidinho? Ainda estou com calor, mas vai dar certo. Tá aí? Mateus 5:38. Pronto. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso.
Se alguém o ferir na face direita, faz o quê? Oferece a esquerda. E se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, você vai o quê? 2 milhas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aí você vai dizer assim comigo, repete assim comigo: lascou. Fala comigo: lascou. Sabe por quê? Sabe o que Jesus fala? Você está achando que isso aqui é o que representa quem Deus é? O nível de santidade, o nível de vida plena, abundante, próspera, extraordinária que Deus tem para você. Você acha que está resumido nisso aqui? Não, é mais. Aí você olha para isso que Jesus falou e você fala: se eu não conseguia nem praticar o que a lei fala, quem dirá esse novo nível que Jesus coloca? É um nível muito alto, pastora. Eu não consigo viver. Aí você vai, eu quero que você fale assim comigo: eu não consigo viver esse nível. É verdade, você não consegue viver assim. Sem Jesus. Fala assim comigo: sem Jesus. Então Jesus, ele vem e ele te capacita. E a segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite: primeiro foi que a graça é uma pessoa. Segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a graça, ela te dá, ela te entrega poder. Para quê, pastora? Poder para quê? Então, se você não aprender nada nessa noite, aprende 2 coisas: graça é uma pessoa. Quem é? E a segunda coisa é que graça te confere poder. Fala assim comigo: graça me confere poder. Poder para quê? Para viver esse nível de vida que Jesus falou. Viver esse nível de vida que Jesus falou. Romanos 1,16 fala, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Poder de Deus. Agora eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Um olho não, os 2. E eu quero que você pense: qual é a vida que Deus preparou para você viver? Qual você acha que é a vida que Deus preparou para você? É uma vida mediana, pobre, uma vida qualquer, uma vida sem valor, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de tristeza? É essa vida que Deus preparou para você? Então comece a pensar aqui, agora, na vida que Jesus conquistou para você naquela cruz do Calvário. Pensa nessa vida comigo. Pensa nessa vida. Agora começa a falar: qual é essa vida que Jesus conquistou para você naquela cruz? Diz aí, vai, meu filho. Abra a tua boca e fala. Vai, eu quero ouvir a sua voz. Mais que vencedor, justificado, uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida com relacionamentos saudáveis, uma vida que eu tenho prazer de viver, uma vida em que eu acordo e eu sei qual é o meu propósito, uma vida em que eu não olho apenas para o meu umbigo, mas eu transbordo na vida dos outros, porque Ele me capacita para isso, uma vida em que eu não penso mais naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno, uma vida em que eu posso até magoar alguém, mas eu consigo pedir perdão e eu consigo perdoar. Agora abra o seu olho. Você pensou nessa vida? Jesus derrama sobre você poder para poder viver essa vida. Uma vida extraordinária. A partir de hoje, não aceite viver uma vida abaixo daquilo que Jesus conquistou na cruz para você. E
Quando você se olhar no espelho e falar, eu não sou capaz, é porque você não está olhando para Jesus que está dentro de você. Porque na Bíblia fala, agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. A graça habita em você. Ela habita em você e ela te habilita. Aleluia. E aí vem a cereja do bolo. Sabe por quê? Porque primeiro, a graça te dá poder para viver uma vida extraordinária. Mas ela também te capacita a evitar o caminho do erro, a vencer o pecado. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Deus fala, ei, eu tenho uma vida sensacional preparada para você, e você vai ser capaz de viver ela com Jesus dentro de você. Segunda coisa, sabe aquele tanto de pecado que te escravizava? Sabe aquele tanto de pecado, de desejo, de vício? Sabe aqueles pensamentos? Sabe aquelas vontades? Sabe aqueles hábitos que você não consegue vencer? A graça é poder para poder vencer o pecado. A terceira coisa que eu quero falar para você nessa noite: o pecado perdeu controle sobre a sua vida. Será que você pode celebrar comigo nessa noite? O pecado perdeu controle sobre a sua vida. Assim, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai mais dizer como é que você vai viver. Os seus desejos não te controlam e te dominam mais. Resumindo, antes de Cristo nós éramos escravos do pecado. Ou seja, a gente não tinha escolha. Por mais que a gente pudesse se esforçar ali debaixo da lei para viver uma vida santa, justa, íntegra diante de Deus, a gente não iria conseguir. Por quê, pastora? Porque a sua natureza era de pecador. Porque é de dentro para fora. Enquanto a sua natureza for de pecador, você não consegue viver uma vida sem pecar. Ok? Mas a partir da graça e de Jesus na sua vida, eu não vou te dizer que você não peca mais, mas agora você tem o controle, a escolha de decidir se eu vou seguir a graça ou se eu vou seguir o pecado. Você entende? Antes você era escravo do pecado, agora a decisão está nas suas mãos. E lembre-se, Jesus está aí dentro de você e Ele te capacita a escolher a vida. Escolhe, pois, a vida. Mas, pastora, eu erro às vezes, eu peco às vezes e a gente vai terminar com isso. Então quer dizer que eu não estou vivendo debaixo da graça? Não, significa que você é um ser humano. Porque o versículo que a gente leu aqui em Romanos 6,14 fala: o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Então não é sobre o fato de você nunca mais pecar, porque só um que não pecou, Jesus. Mas é sobre o fato de o pecado não ter mais domínio sobre você. Ou seja, ele não é mais aquele que controla a sua vida. Então, pode acontecer um episódio ou outro de eu pecar, pastora? Pode. E se acontecer? Na Bíblia fala: eu falo essas coisas para vocês, para que você não peque. Mas se você pecar, existe um advogado, aquele que vai te justificar, te purificar dos seus pecados e te lavar completamente para poder continuar vivendo essa vida que Deus preparou para você. Eu não sei qual é o seu caso aqui nessa noite, se você é uma pessoa que é mais legalista,
e não consegue usufruir da graça de Deus na sua vida. Ou se talvez você vive uma vida de qualquer jeito, uma vida pecaminosa, justificada pela falsa graça. Não tira aqui não, que eu ainda vou ler um versículo. Nessa noite, Deus quer te trazer para o centro da graça. Para o centro de Jesus. Ele quer trazer você, alinhar o seu coração, para que você não viva o evangelho de qualquer jeito. Jesus não morreu na cruz para que você distorça o evangelho e pegue aquilo que você acha que é importante e legal para você. Ele te convida a receber da plenitude dele. Graça sobre graça. E eu tenho um convite final para fazer para você. Está lá em Hebreus. E é isso que nós vamos fazer agora. Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nessa noite, Jesus te convida. Não sei o que você pecou, o que você fez, se você está condenando alguém ou se você está vivendo uma vida de pecado. Jesus, Ele te convida, Ele te fala, se aproxime de mim nessa noite com confiança, com ousadia. Não precisa ter medo, porque eu não te condeno, mas eu te capacito. Fique de pé nesse momento, agora pode tirar, por favor. E eu quero que você cante e declare isso, se renda. Se renda diante do trono da graça. Se renda diante do trono de Jesus. E diga, Pai, eu não quero mais viver um evangelho que não é verdadeiro, que não é real. Eu quero viver, Senhor, a plenitude da sua graça para a minha vida. A vida extraordinária que o Senhor preparou para mim. A vida plena que o Senhor preparou para mim. Ei, deixa eu te dizer, não é mais uma vida de miséria, não é mais uma vida de amargura, não é mais uma vida de indecisões, não é mais uma vida sem rumo, sem direção. Agora, Jesus habita em você e Ele te capacita, Ele te habilita a viver essa vida extraordinária. Sabe? Tem pessoas aqui que estavam desistindo de sonhos e projetos que Deus tinha derramado no seu coração. Deus deu visão, mas você não se sente capaz. E uma das coisas que eu acredito na vida é que Deus, Ele derrama graça, não só, a gente está falando não só dessa graça que eu estou te dizendo, mas uma graça específica para os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Para cada fase que Ele tem para a nossa vida. Então, existe uma graça, por exemplo, quando eu me tornei mãe, Deus derramou de uma graça específica para eu cumprir o papel de mãe. Porque Ele dá o que você precisa para poder cumprir a visão que Ele colocou no seu coração. E nessa noite, não é que Ele está derramando, é que você está entendendo que Ele derramou. Uma graça para a visão que Ele te deu. Porque é o mesmo Deus que dá a visão, dá graça. Deus, Ele não vai te dar a visão de algo grande e vai falar, o problema é seu. Não, Ele te capacita e te habilita. Nasceram grandes projetos aqui que estão enterrados. Sonhos que foram colocados no seu coração e você até hoje não começou a colocar em prática porque você não se sente merecedor, você não se sente capaz. Pai, nessa noite, que os nossos olhos sejam abertos para entender que o mesmo Deus que dá visão, que dá projeto, é o Deus que dá graça, é o Deus que dá poder. É o Deus que dá capacidade. E é o Deus que coloca os João Batistas na nossa vida para nos ajudar a cumprir a nossa missão aqui nessa terra.
A partir de hoje eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, esses projetos estão sendo desengavetados e começados a colocar em prática, porque você começou a enxergar o poder que existe na graça de Jesus sobre a sua vida. Receba nessa noite. Não olhe para o lado, não olhe para o seu vizinho, não se compare, porque não é sobre o que o outro é capaz de fazer, mas é sobre o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não é sobre o quão bom você é, mas o quão bom Ele é em você. E que toda honra, toda glória e todo louvor de tudo que nós fizermos e realizarmos seja para Jesus. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso? Será que você pode dizer aleluia? Será que você pode dizer amém? Eu creio que assim seja na minha vida, pastora. Aleluia! Aleluia! Ainda nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite para você que está aqui e ainda não tem uma aliança com Jesus. Ei, deixa eu te dizer, tudo que eu falei aqui não faz sentido para você se você não tiver Jesus na sua vida. É só uma mensagem bonita, mas ela só se torna vida quando Jesus entra na sua vida. Então o meu convite para você não é para religião, como eu falei no início, mas é para você ter um relacionamento de intimidade com Deus através de Jesus Cristo a partir de hoje, amém? Então eu vou contar de 1 até 3 e se você é essa pessoa que deseja ter Jesus na sua vida a partir de hoje, eu quero que no 3 você levante a sua mão e nós vamos celebrar a sua vida nessa noite, amém? 1, hoje é dia de salvação aqui na CNX Itapuã. 2, Jesus quer transformar a sua vida e te dar capacidade para viver essa nova vida. 3, quem é você? Levanta a tua mão. Eu vejo uma mão levantada, 2 mãos, mais alguém nessa noite? Tem uma pessoa lá atrás, mais alguém nessa noite? Fala, eu quero Jesus na minha vida. Eu recebo Jesus na minha vida. Aleluia! Aleluia! Será que alguém pode abraçar essas pessoas nessa noite? Aleluia! Aleluia!